Amém, amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu amo vocês. É muito bom estar aqui. Glória a Deus. Essa semana, o Senhor veio. Eu estava com uma coisa no coração para pregar, né? A gente fica com aquilo. E a gente vai buscando no HD externo do coração, vai buscando as palavras, para onde vai alinhando tudo. E desde na quinta-feira o Senhor me falou uma frase que foi bem na contramão do que eu ia pregar. Eu ia pregar sobre uma coisa que estava à vontade do meu coração, aquilo que Deus tem me ministrado muito no meu particular. Todos estão conseguindo me ouvir aqui, não? Amém? E ali o Senhor me trouxe uma palavra e ela queimou do coração. E eu falei amém. E ali o Senhor começou a destrinchar a palavra de hoje. E ela tem muito a ver com aquilo que o nosso pai, o pastor Marcelo, tem nos ministrado e nos ensinado aqui, sobre paternidade. Então, eu vou ministrar hoje, mediante uma outra ótica, mas uma ótica também de ser filho, e uma ótica também da paternidade com o nosso Pai Celestial. Nós temos um pai físico, todos temos pai físico, amém? Se não tivesse um pai físico, você não estaria aqui. Todos nós tivemos alguns presentes, outros não, mas todos nós nascemos de pais, todos nós temos pais. Nós temos os nossos pais espirituais que nos ensinam, nos geram no Evangelho, amém? Como o pastor Marcelo já tem ministrado sobre a herança. Então o pai físico, ele nos ensina, nos educa. Deixa eu orar aqui um pouquinho mais. Amém. Então o pai físico, ele entesoura para o seu filho. Não é o filho que... A palavra diz que o pai, ele entesoura para o filho. Amém? Então o pai físico, ele nos ensina, nos educa, nos dá uma cultura. Eu tenho a cultura dos meus pais, que veio dos meus pais. Quando eu casei com a minha esposa, teve um choque de cultura, porque ela tinha um outro tipo de cultura, né? Os meus pais, eu sou famoso vira-lata, é italiano com austríaco, com alemão, com tcheco. Aí o pai da minha mãe, do lado da minha mãe, já é mais indígena, com português, com escravo. Então, assim, era um negócio. Eu sou famoso vira-lata, não tenho, vamos dizer assim, uma origem certa, tenho várias. A Rafa, ela já vem de uma cultura, o pai dela já é de uma cultura japonesa, filho de japonês, a avó dela é japonesa, a Márcia também tem o lado dela de espanhol e tudo mais. E a gente foi educado de forma diferente. Minha casa foi muito barulhenta. Era engraçado porque quando eu casei com a Rafa, a primeira vez que eu levei ela na mesa dos meus pais, ela ficava olhando assim, ó, meu, o que está acontecendo? Ela não sabia se a gente estava conversando ou brigando. E ela falou assim, mas está certo isso? Eu falei, tá, que todo mundo se entende. Que a gente foi um falar mais alto do que o outro e vai dar risada. Aí o outro fala que não é assim, começa a rir de novo e começa e corrige o outro. Essa foi a minha cultura. E hoje eu e ela, nós nos alinhamos às nossas culturas, criamos a nossa cultura, que é aquilo que nós ensinamos para as nossas filhas. E também para o nosso filho que vai vir aí. Então tem a nossa cultura, o pai imprime a cultura que tem sobre os filhos. Os meus pais me deram uma educação, falaram o que era certo ou não. Ai de mim, se levantasse da mesa e não tirasse o prato da mesa. Mas qualquer lugar que eu chegava, que eu comia na casa dos meus amigos, eu tirava e colocava o prato na pia. Foi a educação que minha mãe me deu. Vai sair e arruma a cama do teu quarto. Não deixa tênis jogado, não deixa a toalha em cima da mesa. Cultura. Minha mãe me ensinou, minha mãe me deu essa educação. Não fala isso na frente das pessoas, não fala aquilo. Alguém te dá um presente, você fala assim, eu já tenho esse. Nossa, é o fim da picada. Né? Você vai agradecer com um sorrisão no rosto, obrigado, porque a pessoa comprou com amor para você. Ela não sabe o que você não tem. Então é cultura. Eu vi meu pai ralando sempre para poder manter a casa. Isso foi recebendo, todos nós recebemos de uma certa forma aquilo que vem da nossa paternidade física. Os princípios, levantar cedo, ou dormir tarde, cada um tem o seu. Nós temos os nossos pais espirituais, que são os pais que nos geram no Evangelho. Que vêm, trazem um alimento, que buscam um pão fresco, preparam um alimento, aquele que te gera, aquele que está junto com você, que vê os teus erros e fala, não vai por esse caminho. Por quê? Porque mediante a palavra de Deus, a palavra diz para você não andar por esse caminho, porque isso vai ter isso como consequência, porque isso não é caráter de Cristo. E o pai espiritual, ele trabalha para que o filho ele tenha o caráter de Cristo. Ele também tem heranças espirituais como dons, talentos, chamados. É lindo, você pega o filho do Rei Narbonque lá, o Daniel Colenda. Cara,
ele é a cópia do Reinhard Bonk. Continuou. Ele é posteridade, assim como Abraão, Isaac, Jacó, que virou Israel, depois veio ali sobre José, Efraim e por aí afora. Vem passando a herança, vem passando o chamado, vem passando a palavra. O pastor Marcelo tem nos ensinado muito disso. E nós também temos a nossa paternidade celestial, porque nós temos um Pai, e o nosso Pai é o Criador dos céus e da terra. Nós fomos feitos filhos de Deus. Mediante ao nosso Senhor Jesus, antes nós éramos criatura. Mas a palavra diz que, em João 1, 12 e 13, todos aqueles que creram em Jesus, lhe deram o poder para se tornarem filhos de Deus. Então nós, através do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. Jesus, que era o unigênito, Filho único, se fez o primogênito para que nele nós nos tornássemos filhos de Deus. E junto com ele ter toda a promessa, toda a herança do Pai da glória, do Pai celestial, daquele que criou os céus e terra, pelo poder da tua palavra e sustenta tudo até hoje. E é um pouco dessa palavra hoje que eu quero entrar aqui. É um pouco da paternidade do nosso Pai celestial. Eu já vou começar queimando, não vou começar queimando a largada não. A vontade de falar logo o que Deus fala pra gente eu sou ansioso, já quero sair falando, né? Quase não tomo água para falar. Mas é gostoso isso. Amados, se tem algo que é de Deus, é paternidade. Se tem algo que Deus estabeleceu desde o princípio, foi a paternidade, foi a família. E se tem algo que o inferno ele sempre tentou roubar, sempre tentou tirar, é a paternidade. Ele tenta bater de uma forma, uma opressão, ele tenta trazer dentro da cultura, para a gente perder, para que os nossos filhos, nós não viéssemos ter uma educação, para que a gente não venha conhecer, ter um entendimento do que é ser filho. Quantos hoje, a gente pode falar até por aqui, quantos hoje não se sentem filhos? Se a gente sair pela rua fora, quantos não sabem o que é ser filho? Muitos, infelizmente muitos. Porque é nisso que Satanás tem trabalhado as gerações e não é coisa nova. A gente vê aquela cultura woke lá agora, né, tudo pode, o amor é transgênico, ou não é genética, o amor é não sei o quê, aceita do jeito que você é. Tudo isso, ele vem trazer algo, uma rebeldia, ele vem trazer algo contra os pais para dividir família, para que a família não prospere. Se tem algo que Satanás odeia, é uma família bem estruturada, uma família bem alinhada, onde o pai é sacerdote, onde a mulher é a cabeça da casa, onde os filhos são instruídos mediante o caminho, são ensinados diante da vara, mediante a palavra de Deus, ao temor. Satanás ele está fazendo de tudo e sempre fez. Por isso é tão difícil a gente conceber essa palavra de paternidade. Não é fácil. Na cultura que nós vivemos hoje não é fácil conceber e entender no coração. Pode entender na mente. Você pode entender tudo o que está sendo pregado aqui, mas a pergunta é, está entrando no teu coração? Ou está tendo uma resistência no teu coração? Ou você está brigando com o teu entendimento para deixar a palavra descer e achar lugar no seu coração? Às vezes isso para nós vira um entendimento, mas não vira vida. Porque é difícil. Satanás trabalhou muitos anos, não nas nossas vidas, mas na cultura desde lá de trás dos nossos pais, para que nós não tenhamos a identidade, não sabemos o poder do que é ser filho, do qual é a conduta de um filho. Se a gente não tem pai, a gente não vai saber qual é a conduta do filho. Por isso que Jesus fala assim, Filipe, Timóteo, estou aqui até agora, você me fala, me mostra o pai? Filipe, estou até agora aqui, ó. Quem vê a mim vê o pai. Quem conhece o filho conhece o pai. Você não pode conhecer o pai se você não conhecer o filho. Entenda algo, é impossível. Jesus ele veio para nos trazer essa grande revelação. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. O tempo todo o Senhor, a Bíblia inteira, o Evangelho inteiro, ele trata de paternidade. A gente pegou esses dias, um tempo atrás, no discipulado para ler o livro de Provérbios. É um livro maravilhoso, é um livro de um pai deixado por um filho. Filho meu, atenta a isso. Filho meu, não vai para esse caminho. Filho meu, presta atenção nisso. Filho meu, não senta a essa mesa. Filho meu, foge dessa mulher. Filho meu, observe esses mandamentos. Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. É uma carta de um pai para um filho.
mostrando as direções, os caminhos que a gente deve andar. E o pai, ele tem prazer de ensinar o filho. A paternidade, ela é uma das chaves do reino. E essa é uma chave que Satanás não quer deixar a igreja acessar. Em João 1, 12 e 13, vamos ler aqui, João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 12. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos nós que nascemos no Evangelho, nós não nascemos segundo a vontade de nenhum homem, mas porque Deus nos chamou, porque Deus nos amou. E nós nascemos no Evangelho mediante ao chamado, ao ouvir o chamado dEle. Amado, Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nenhum de nós estaremos aqui. Um dia eu entrei pela porta da Casa Firme. Eu não tinha dimensão do que era o Evangelho. Eu não tinha dimensão. E muito menos de que Deus era Pai. Para mim, Deus era aquele que é santo, que eu vivia longe dEle, e que se eu fizesse o que era errado, Ele me puniria. Essa era a minha concepção do que era Deus. Eu não tinha entendimento de que Deus, Ele fez o que fez para me salvar, e que ainda de tudo, Ele seria meu Pai. Romanos 8, 13. Atos Romanos 13. Romanos 13. Romanos 8, versículo 13. Desculpa, falei errado. Romanos 8, versículo 13. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Te resta a dúvida de que você é filho de Deus? Quem aqui já entregou a vida para o Senhor Jesus? Todos entregaram? Quem crê aqui que Jesus Cristo é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, para que nele nós pudéssemos ressuscitar junto? Quem crê nisso? Que Ele morreu e hoje vive. Amém. Sabe o que você é, filho? Isso te torna co-herdeiro em Cristo. Todas as promessas dEle, toda a palavra que o Senhor disse ao Senhor Jesus, ela permanece sobre as nossas vidas também. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Então nós somos filhos. Resta dúvida aqui de que nós somos filhos de Deus? Vamos para mais uma. Efésios 1:5. Efésios 1, versículo 5. Vou começar do 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Alguém tem dúvida de que nós somos filhos? De que nós somos adotados? Há um Espírito, que é o Espírito Santo sobre a nossa vida, que é o Espírito que nos conecta em Cristo, o Espírito que nos diz que nós somos adotados, nós somos recebidos em Cristo Jesus.
Antes nós éramos criatura, a gente já nasce condenado. Até o momento que nós cremos em Cristo, na obra, no poder dele, de nos transformar em filhos de Deus. Amados, a palavra de que nós somos filhos de Deus, é a palavra de paternidade, é algo tão forte, que foi uma das principais acusações que os sacerdotes usaram para que Cristo fosse crucificado. Está vendo como Satanás opera desde lá? Qual a acusação? A acusação é que ele se diz ser filho de Deus. É essa a acusação. Sabe quem acusa? Quem eram aqueles que acusavam Jesus de ser filho? Isso é blasfêmia. Rasgavam as vestes, gritavam, faziam mau barulho. Porque eles se doíam. Porque Jesus falou assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Satanás, ou seja, a religião, a lei, aqueles que vivem debaixo da acusação, aqueles que não entendem a paternidade, acusam aqueles que são filhos. Satanás, ele opera a mesma estratégia desde antes, desde a época do nosso Senhor Jesus, desde 2025 anos atrás. Ele opera a mesma coisa. Enquanto o Senhor Jesus está chamando, ó, se você vier, se você crê em mim, se você crê nas minhas obras, se você crê naquele que me enviou, você vai ter o poder de ser chamado de filho. Você vai ter o meu chamado, você vai ter a minha herança, as minhas promessas. Eles ficavam loucos, porque eles não conseguiam entender no coração a paternidade. Olha que loucura. Fala para mim se a guerra que a gente luta hoje não é a mesma. Dependendo do lugar que você chega, que você fala assim: não, eu sou filho de Deus. Ah, você tem esse diagnóstico aqui, ó. Se você está com essa enfermidade, eu não aceito essa enfermidade, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu não aceito essa enfermidade, porque está escrito: transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados e curados. Eu não aceito essa enfermidade, porque eu sou filho, eu sou a habitação dele, o meu chamado está nele, eu estou em Cristo, não tem como eu estar enfermo, não tem porque essa enfermidade ter lugar em mim. Aí o médico olha para você e fala assim: cara, estou vendo que não é só a enfermidade também, o negócio é psicológico. Acho que você vai ter que ir para o hospício. Agora você vai falar que é filho de Deus agora. Capaz dele jogar uma pedra para você e falar: transforma essa pedra em pão. São os dias de hoje, amados. São os dias que nós vivemos. O Senhor não está aqui para julgar, para nos culpar, para nos julgar. O Senhor está aqui para nos curar nessa noite. Como o Senhor tem feito com todas as outras noites que o Senhor tem nos ministrado a respeito de paternidade. Nós temos que tomar o nosso lugar como filho. Sabe que Satanás ficou olhando para Deus, dando toda a autoridade para Adão. Adão, você é minha imagem e minha semelhança. Olha, eu formei tudo isso daqui, toma conta para mim. Dei nome aos animais. Está aqui, ó. Veja, usufrua de tudo que eu fiz. Essa é minha herança que eu estou deixando para você, Adão. E eu quero ter um relacionamento com você, Adão. Tá bom? Eu te criei, eu te formei. Você não foi criado, Adão, você foi formado. E dentro de você eu coloquei algo precioso que é meu, que é o meu espírito. Os anjos não têm isso, amados. Os anjos não têm dentro dele. Olha que coisa mais linda que Deus deu para o homem. Um pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra os coroaste, e eu colocaste sob domínio sobre todas as obras das suas mãos. O Senhor Jesus, ele veio ainda como um homem, tomou toda a autoridade. O inferno ficou louco, falou assim: como assim? Como assim, Senhor? Satanás, ele vem e fala assim: Deus deu autoridade aqui para Adão, não é? Mas se Adão me servir, tudo que está na mão dele é meu. Eu quero o que está na mão dele. Eu não quero que ele usufrua daquilo que Deus deu para ele. Eu quero tomar para mim. Satanás, ele tenta nos convencer de que a gente não merece, de que a gente não é digno. Mas o Senhor também, nós não somos dignos e nós não merecemos porque somos pecadores. Mas o Senhor também não nos chamou, não nos criou para andar no meio do pecado. Muito menos para andar longe dele. Se Deus não tivesse amado um homem de tal maneira a ponto de dar seu filho, amados. Olha o amor de Deus para nos fazer filhos, para nos resgatar de volta.
Você acha que Deus ele não quer cumprir todas as promessas dele na nossa vida? A gente só não vai viver se a gente não entender que nós somos. 1 João 3, de 1 a 2. João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei que também que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O Senhor, Deus de toda a glória, que criou toda a terra, todo o universo, aquele que não teve início de dia nem tem fim de dias, que não foi criado por ninguém, simplesmente criou tudo, todas as coisas, que tem poder para operar todas as coisas, nos amou e nos chamou por filhos. Todos nós que estamos aqui, porque nós ouvimos e viemos, nós respondemos ao chamado dele. E se em Cristo nós estamos e nós somos co-herdeiros em Cristo, nós também temos todas as promessas. A Bíblia tem mais de não sei quantas mil promessas, amados. O pastor Hélio falou, acho que na quinta-feira, que são 33 mil promessas na Bíblia. Se você pegar ainda todas as que foram entregues por nosso Senhor Jesus, a qual nós estamos nele, eu vou dizer algumas delas aqui, para a gente entender. Olha o poder que Deus nos deu, ao momento que nós nos transformamos filhos, no que nós nos tornamos filhos. Eu consegui buscar aqui 13 pontos, mas tem muito mais. Ao ponto do Senhor Jesus falar assim, ó, aquele que vencer vai assentar comigo no trono. Sabe que trono é esse? Aquele que o diabo quis tomar. O Senhor Jesus sentou nele e falou, aquele que vencer vai se assentar aqui comigo. Olha o que está proposto para aqueles que seguirem como filhos. Aqueles que entenderem a filiação e andar como filho. Eu vou listar aqui alguns. Filiação, primeira coisa, quando nós recebemos a nossa filiação, vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor Jesus, perdão dos nossos pecados. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ajuda nas nossas dificuldades. Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amados, são tantas coisas. Eu separei aqui 2 versículos de cada, mas eu vou ler só um, para a gente não ficar tanto tempo lendo aqui e ninguém dormir, amém? Mas vamos lá. Ajuda, a primeira já foi, salvação. Segundo, perdão dos pecados. Terceiro, ajuda em dificuldades. Quarto, orientação do Espírito Santo. João 16:13, mas quando vier aquele Espírito, aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos guia. Essa é uma promessa para todos os filhos. Aqueles que forem filhos, receberão o Espírito Santo, serão guiados pelo Espírito Santo, não andarão na mentira. Eles não serão enganados, pois andarão totalmente tomados, conduzidos pelo Espírito Santo.
Amém? 5, suprimento das nossas necessidades. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fortaleza, Isaías 40, 29, Ele fortalece o cansado, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O céu, morada eterna, João 14, versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Filipenses 3, 20, mas a vossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele também nos dá uma promessa de a resposta de todas as nossas orações. Tudo aquilo que a gente clama ao Pai, Ele vai responder. Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei. 1 João 5, 14 e 15, se pedires alguma coisa segundo a vontade, Ele nos ouve. Continua. 9, ajuda temporal no nosso tempo presente. Hebreus 4, 16, acheguemo-nos, pois confiadamente ao trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Está precisando de um socorro aí? É só você clamar, é só você orar ao teu Pai, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Aquele que é filho, ele vai responder. Agora a pergunta é, nós temos sido realmente de fato filhos? Ou nós só temos sido crente? Deus ele não nos chamou somente para crer. Deus ele nos chamou para sermos filhos. Todos os versículos que a gente leu aqui. Por que é tão difícil para nós sermos filhos? Porque foi aquilo que o Senhor nos ministrou aqui no começo. Satanás não quer que a gente conheça o poder de ser filho. Continua, sobre ajuda temporal, Salmos 12, 12, o meu socorro vem do Senhor que fez céus e terra. 10, poder. Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Efésios 3, 20, ora aquele que é poderoso em fazer tudo, quanto mais abundantemente. Continua. Autoridade, Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade para pisar cabeças de cobras, escorpiões e todo e qualquer outro poder do inimigo. Mateus 28, 12, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide, fazeis discípulos. O Senhor está dando aqui autoridade e poder. Ah, mas há essa enfermidade, há um demônio que manifesta, vai expulsar. O Senhor deu autoridade para a gente expulsar demônio. Essa autoridade ela foi dada a Cristo e nós usufruímos como cordeiros amados. Satanás quer roubar a nossa identidade de filhos. Autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26, 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha quantas promessas lindas. Esse aqui é só o começo. Se eu parar para buscar, se parasse mais horas para buscar aqui, eu tinha muitas outras. Galardão eterno, a recompensa eterna. Mateus 5,12, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o seu bem ou mal tiver feito por meio do seu corpo. Amados, olha quantas coisas lindas. A Bíblia inteira ela é feita de promessa e tudo foi baseado através de um filho. O Evangelho, o mundo, ele foi criado através do Filho, gente. Porque no mundo, vamos ler João 1, vamos lá. Tudo se formou através do Filho. Entenda a sua preciosidade para Deus hoje. Entenda, não sei qual foi as suas dificuldades e qual a dificuldade de você conseguir entender no coração. Eu não sei o que foi gerado dentro de você. Deus não está aqui e nós não estamos aqui para condenar nem para julgar ninguém de forma nenhuma. O Senhor está aqui hoje nessa noite para nos curar. Para que de uma vez por todas você tome o seu lugar. Eu, você, nós tomamos o nosso lugar como filho. Assumamos a nossa herança como filhos. João 1, no princípio era o verbo. Que era o verbo? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amados, tudo foi feito através do Filho.
o verbo haja, haver, esse poder da fala, de trazer a existência. Deus, ele pegou isso e colocou numa carne, colocou uma sementinha dentro de Maria, que se fez carne, e o verbo se fez carne e andou entre nós. Tudo o que foi feito se fez através dele. Tudo o que nós vemos como criação, tudo aquilo que os nossos olhos contemplam aqui hoje, o seu irmão, a gente para ver aquelas montanhas, aquele pôr do sol, aquela coisa mais linda, as estrelas no céu, tudo foi criado através dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem ele é? O Filho. E quem é você, amado? Tudo isso foi para te trazer como filho. Mas também filho tem as suas obrigações, não é? As minhas filhas, elas precisam ser educadas. As minhas filhas precisam ser disciplinadas. E até aqui estava bom, né? Ah não, Fê, fala só da parte de bênção de ser filho. Quem queria ter um pai bilionário? Fala assim, se eu tenho um pai bilionário, eu sei que eu vou andar de Porsche, vou andar de Ferrari, vou andar de iate. Ué, essa é a parte boa do pai bilionário. Nosso pai é o dono do ouro, da prata, de tudo aquilo que os nossos olhos contemplam. É muito mais do que qualquer coisa que essa terra pode oferecer. Mas também todo pai educa o filho. Não é verdade? É difícil educar, Tim? É difícil educar, gente. A tarefa mais difícil de um pai não é dar. Porque o pai tem prazer em dar. Não é, Cezão? Quando pede chorando, então, quando pede com aquele zoinho de gatinho do Shrek, cara, arranca tudo. Arranca até sua eloquência. Você falou que não ia dar, ela consegue fazer você dar. É difícil educar. Mas o pai, ele educa, ele ensina o filho a qual ama. Então nós, quando nascemos no Evangelho, nascemos no reino do Espírito, nascemos em Cristo, também precisamos ser educados, ensinados. A palavra fala assim: não afaste a vara do seu filho, para que quando ele seja mais velho, ele permaneça no caminho, ele não se desvie. A palavra também diz que o pai, ele repreende ao filho a qual ama, e aquele que não é repreendido, esse é bastardo, esse não é pai, esse não é filho. Eu não quero ser bastardo. Eu vou te dizer uma coisa, que eu amo a repreensão. Eu amo a repreensão. Abram comigo em 2 Samuel 7, 12 a 17. 2 Samuel 7. Aleluia, Senhor. Amados, essa semana eu enfrentei uma guerra por causa dessa palavra. Jesus amado, que luta. Segundo Samuel 7, do 12 em diante, vamos lá. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, aqui Samuel está falando, Natan está falando para Davi, tá bom? Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele não estava falando de Salomão, estava falando de Jesus Cristo, tá bom? Este edificará uma casa ao meu nome. A casa é o templo dele, é o corpo dele. Por favor, derrubar esse templo aqui em 3 dias. No terceiro dia eu vou levantar o outro. Está falando do seu próprio corpo. Amém? Este edificará uma casa ao meu nome. E estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de Salomão não foi para sempre, mas o de Cristo é eterno. Amém? Então o Senhor está falando para quem aqui? Para Davi, a respeito de Jesus. Então ele continua: eu lhe serei por... O que está escrito na sua Bíblia aí? Conversa comigo. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei
com varas de homens e com açoite de filhos dos homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele. Amados, glória a Deus. O Senhor Jesus não precisou ser açoitado nem repreendido, porque em nada ele pecou, mas em tudo ele cumpriu todos os mandamentos. Ele cumpriu toda a lei. E com o teu sangue, com o sangue dele, estabeleceu uma nova aliança, uma nova lei. A lei da graça. E este aqui foi o versículo, o versículo que o Senhor me falou na quinta-feira. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite dos filhos dos homens. Eu falei, Senhor, por que esse versículo? E o Senhor falou assim para mim, falou, filho, essa palavra não é só para o Senhor Jesus, mas é para todo aquele que é filho. Todos aqueles que são cordeiros. Todas as vezes que o Senhor Ele repreende, o Senhor Ele nos ensina. Nós temos pais espirituais que nos ensinam. Algumas vezes tutores, até que a gente encontre o nosso Pai, até que a gente seja de fato gerado. Mas nós erramos porque nós somos falhos. Às vezes nós estamos numa corrida e as fraquezas do nosso coração, elas nos levam a pecar. Assim foi como Davi. Davi era um príncipe para Deus, segundo um homem que faz segundo aquilo que é o meu coração, um homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Esse era Davi, um príncipe, maravilhoso tudo que ele fazia, um adorador extraordinário, tocava o coração de Deus. Mesmo não sendo da tribo de Levi, ele colocava ali a estola sacerdotal, o éfode, jogava o urim tumim, buscava a presença de Deus, ele comia do pão do sacerdote. E simplesmente ele fazia todas essas coisas de Deus, respondia, ele não era fulminado pela glória de Deus, como foi Uzai e eu que tocaram na arca, ou como os filhos de Arão que ofereceram lá incenso estranho no altar e foram consumidos. Davi, ele entrava e Deus respondia. Davi ele tinha um coração de Deus, gente, mas Davi também errou. Então Davi vai lá, vê lá Batseba, chama ela, mesmo sabendo que ela tinha marido, ela concebe de um filho. Ele manda Urias na frente de uma batalha, tenta encobrir o pecado dele, até o momento que chega Natan para ele e fala assim, Davi, tinha um homem aí que tinha 1000 ovelhas, e ele estava passeando ali, viu um outro pastor que só tinha uma ovelhinha, e ele pegou a ovelhinha e mandou matar o pastor. Davi se irou. Que é esse cara? Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer. Olha a sentença que ele dá para ele mesmo. Nós seremos julgados mediante aquilo que nós julgamos. Os misericordiosos receberão e darão misericórdia. Olha a sentença que Davi dá para ele mesmo. Esse cara tem que morrer. E Natan fala assim, pois é, Davi, esse cara é você. Não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, mas Urias só tinha uma. Você pegou ela e mandou matar ele. Cara, Davi vai lá, se arrepende, chora, se humilha. Só que no tempo certo, Deus ele vem. Não foi homens que veio acusar Davi. Não teve ninguém que chegou e falou assim, Davi, você não é mais rei. Não acredito que você fez isso. Vou embora dessa nação. Davi, você não é mais a lâmpada de Israel. Não tem isso na Bíblia. Davi, você não é mais rei. Davi, você não é mais segundo o coração de Deus. Davi, você não é mais o nosso líder. Não tem isso na Bíblia. O que a Bíblia nos mostra é que Deus falou assim, Davi, eu vou te tratar. E aquilo que você tentou, eu vou te tratar. Eu vou te açoitar com varas de homens. Aquilo que você tentou cobrir vai ser vergonha para você. Mas eu não vou usar a sua sentença que você deu, porque eu sou misericordioso. Eu não vou te matar, Davi, mas eu vou te corrigir, porque eu tomei você também por filho, Davi. Para mim, que você é como filho, Davi. E eu vou te educar, eu vou te ensinar, eu vou te açoitar com varas de homens. O que Davi faz?
Deus vai lá, levanta o filho dele para tomar o trono. Aí vem um conselheiro e fala assim, pega as concubinas dele, monta uma tenda para que todo mundo veja o filho se deitando com as concubinas do pai. Aquilo que ele fez no escondido foi a vergonha dele pública. Deus falou tudo para ele que ia fazer. Deus trouxe a luz. Só que quando Davi está indo embora, porque Deus falou assim, de fato, foi Deus que está querendo levantar meu filho. E se Deus está fazendo isso para me humilhar? Davi está saindo da cidade e vem um cara chamado Simei e começa a tirar pedra em Davi. Ele começa a xingar Davi. Seu homem sanguíneo, sanguinário, matou a casa de Saul, que não sei o que, seu cachorro, seu não sei o que. Começa a xingar Davi. Os valentes de Davi que estavam com ele, os fiéis de Davi que estão indo junto com ele, eles perguntam assim, quem é esse cachorro morto aqui que está atacando pedra? Davi, libera uma palavra que a gente mata ele. Quem esse cara pensa que é para atacar pedra em você, Davi? Para te acusar de algum pecado aqui, Davi? Davi fala assim, hoje não. E eu nunca vou fazer mal a esse homem, porque Deus o levantou para me humilhar. Deixa ele. Um único na nação inteira que se levantou para acusar Davi. Só que Deus, quem estava tratando com Davi era Deus, não era? Não tinha mais ninguém aqui tratando com Davi. Era o próprio Deus. Então por que muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Simei para atacar pedra? Quando um irmão, um líder, alguém erra. Se é Deus se Deus é que lidar com seus filhos. Ou acaso nós somos como os fariseus, que rasgam as vestes quando falam assim, eu sou filho de Deus. Como os escribas. Ou nós andamos mediante uma lei da acusação. Você está defendendo alguém de algo? Não. Não mesmo. Mas a questão é que nós temos que olhar para nós. Sabe qual vai ser o fim desse cara aqui? Desse Simei? Desse cara que foi o único que se levantou para atacar pedra em Davi? Quando Davi morre, está no leito de morte, ele manda chamar Salomão. Fala assim, Salomão, não se esqueça do homem que atirou pedra em mim. Davi fecha os olhos, primeira coisa que Salomão faz, manda buscar aquele cara, aquele tal de Simei, e mata ele. Meu pai prometeu que não ia matar ele, mas eu posso matar. A consequência, a conta daquele cara chegou, por tacar uma pedra que ele nunca deveria ter tacado. Ele está com pedra num filho. Ele está com pedra num ungido. Davi não fez isso. Por várias vezes ele teve a oportunidade de passar a espada sobre Saul. Mas ele deixou Deus lidar com Saul. Quem sou eu para ferir, seja a orla, um manto daquele que Deus ungiu? Amém, amados? Nós somos filhos. Nós temos uma herança. E quem nos educa é o nosso. Nós temos líderes, nós temos nossos pais espirituais. Mas nós também temos o nosso Pai Celestial. Eu vou contar um testemunho breve aqui. Eu dei uma ramelada uns 2 anos atrás. 2 anos atrás? 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. E eu pequei feio. E eu não pequei com homens. Eu tomei uma atitude segundo o meu coração. E essa atitude, mediante o meu coração, ela feriu a glória de Deus. No dia seguinte, eu já acordei mal. E aí a Rafa até ficou com o olho já. Deu um negócio no olho da Rafa. A Rafa, minha glória. Quando eu acordei, Deus falou assim, você feriu a minha glória. Estou te mostrando na sua glória, porque ela é sua glória, que você feriu a minha glória. Eu falei, uau. Fui orar, a primeira palavra que eu orei, Deus falou assim, mesma palavra que Deus deu para Davi. Escolhe o seu castigo. Você quer 3 meses aqui de guerra? Você quer 3 anos de guerra? Você quer 3 meses de perseguição? Ou você quer 3 meses aqui de peste aqui? Comigo, com o Senhor. Davi fala assim, longe de mim cair na mão dos homens, prefiro cair na mão de Deus em que há misericórdia.
Eu falei, Deus, eu também quero. Se o Senhor está falando para eu escolher o meu castigo, é porque o Senhor está me educando para que eu não venha mais andar por este caminho e nunca mais toque na sua glória. Eu quero cair na sua mão. Aí Deus falou assim, pois bem, amados. Quando a gente chegou um tempo depois, passou um tempo, eu chamei o pastor Marcelo e falei assim, paizão, o negócio está estralando pro meu lado aqui. Ele, filho, o que você fez? Fiz isso. Puxa, filhão, ele não me condenou em nenhum momento. Não me acusou em nenhum momento. Ele falou, você sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai ter que se consertar por uma atitude. Eu falei assim, pois bem, vou fazer isso. Fui lá e fiz. Amenizou um pouco a vara, porque a vara ela canta. Passa um tempo, o Senhor continua falando comigo, está errado. Está errado e ainda não passou. Eu falei, oh Deus, você é um Deus de misericórdia. A gente vai clamando pela misericórdia de Deus. Estou falando um pouco da minha vida, porque não são coisas que eu errei, que eu expus a alguém, não foi nada disso, mas foi algo entre eu e Deus. Como Deus ele corrige um filho. Não há nada que me deixe mais feliz do que ser corrigido, porque isso me garante o meu Pai Celestial. Me garante que todas as vezes que eu passar por uma necessidade, eu vou orar, Ele vai ouvir. Todas as vezes que eu estiver atribulado, todas as vezes que qualquer coisa que aconteça, toda necessidade que eu tiver, todo problema, às vezes emocional que eu tiver, eu sei quem vai me curar. Eu sei quem é que vai me responder. Eu sei quem é meu pai. Eu sei que eu sou filho. Passou um tempo, o pastor Marcelo chamou a gente e falou, filhos, Deus pediu para parar vocês. Eu falei assim, pastor, ele como pai, falou assim, eu preciso te corrigir, porque Deus mandou eu te corrigir. Mas não é algo que eu queira fazer, mas eu obedeço a Deus. Não estou fazendo isso com alegria. Eu falei assim, paizão, amém, pode fazer. Precisa colocar de banco? Pode colocar. Eu sei quem é que está me corrigindo. Eu sei onde está pegando o negócio aqui. Até o momento que Deus falou assim, pronto, filhão, agora eu e você. E ali no meu quartinho, Ele foi comigo até o dia que eu entendi a falha do meu coração. Sabe por quê? Deus ele não quer que nós venhamos errar e cair num caminho para perecer. Como caiu, foi o caminho de Salomão, como foi o caminho de Saul, como foi o caminho de outros reis, Gideão, que no final estabeleceu uma estola para ele, levantou uma adoração errada. Deus ele não quer esse caminho para nós. Deus ele quer um caminho glorioso como foi o de Cristo. Deus ele quer nos entregar todas as promessas que de fato Ele nos fez. Não tenha medo da correção, amados. Não tenha medo de ser corrigido. Não tenha medo, às vezes, de um líder vir e falar assim, tem algo errado aí dentro do teu coração, vamos orar junto. Ele não está te acusando. Olha essa atitude aqui, irmão, observa essa atitude aqui. O pastor, ele caminha com a ovelha, para a ovelha não cair no buraco errado, para ela não cair no meio dos lobos. O pastor ele anda com a ovelha para proteger a ovelha, para proteger o rebanho. Sabe que quando uma ovelha ela vai muitas vezes para um caminho errado, o que o pastor faz? Ele quebra a pata da ovelha, carrega ela aqui nas costas. Quando a pata já estiver corada, ela vai andar junto com o pastor. Ela vai sentindo o cheiro, a voz. Ela viu que foi disciplinada. Nós nascemos num mundo onde uma paternidade não é bem estabelecida, onde nós não temos mais correções, onde o filho faz o que quer fazer. E a gente quer trazer isso para dentro do evangelho. Quer trazer essa cultura para dentro da igreja. Não posso ser repreendido, eu sou assim, eu sou assado. Meu líder não pode errar porque ele tem que ser perfeito. Quando alguém erra, ou eu acho que a pessoa errou, eu sou aquele que atira a pedra. Não é esse o lugar de filho. Não é esse filho que Deus quer que nós sejamos. Mas Ele quer um filho, sabe aquele filho que o pai fala assim, eu preciso de uma ajuda ali. Eu preciso ali na colheita ali que eu arrendei, mandei um monte de pessoas lá, mataram todos, mas eu vou mandar meu filho porque pertence a ele a herança.
É isso que o Senhor espera de nós. Ele espera de nós e fala assim, ô Gustavo, eu quero que você vá lá para tal cidade lá, ó. Você pregue no meio da cidade, tem um feiticeiro lá que está acabando com a cidade. Está trazendo enfermidade para todo mundo. Quero que você vai pregar no meio daquela cidade. E ali o feiticeiro vai se levantar, mas você vai quebrar todas as obras dele, porque está escrito que o Filho do Homem, ele veio para desfazer todas as obras do inimigo, todas as obras de Satanás. Para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras do inimigo. Eu estou te mandando como meu filho, você pode ir? Posso. Eu vou na autoridade de quem? Daquele que me enviou. Porque eu estou vindo aqui, ó, respondendo como filho. É alguém te ligar e falar assim, ó, fulano está enfermo. Você pode vir aqui orar? Posso. Você tem a autoridade de um filho. Amados, eu fortaleço aqui o ID com Cezão aqui nas nações. Quando nós chegamos nas nações, amados, é uma autoridade, porque não somos nós. Nós estamos indo representando o reino. A gente não está carregando a bandeira da Casa Firme. A gente não está carregando a bandeira do Brasil. A gente está carregando a bandeira do reino. Você profetiza o poder que você sente. Você sente uma proteção, uma blindagem. É algo absurdo. Vá. Ah, mas Fê, não tenho dinheiro. Quem é teu pai? Teu pai não é aquele que provê todas as coisas. Então se ele quer que você vá, se você é um filho obediente, ele vai te prover. As 3 vezes que nós fomos para Portugal, a vez que a gente foi para Cuba, todas elas eu não tinha dinheiro. O ano passado Deus falou assim, você vai. Eu falei assim, eu vou. No dia seguinte cheguei para a apóstola e falei assim, apóstola, eu vou para Portugal. Ela, que bom, filho, como é que você vai pagar? Eu falei, não sei. Eu só tenho uma palavra, ide. Se ele mandou eu ir, ele vai prover. Tenho essa experiência, gente. Não existe nada mais maravilhoso do que você ter a certeza que você é filho. Senhor, o Senhor está me chamando para essa empreitada aqui. O Senhor está me chamando para ir para o 120. Para poder pregar no meio das casas ou no meio das crianças. É nas casas, então eu vou subir nas casas. O Senhor está me chamando aqui para falar com o traficante que fica ali ó, na frente, na vendinha do lado. O Senhor está me chamando para ir com morador de rua, eu vou. O Senhor está me chamando para ir orar nos hospitais, no meio dos leitos, ali das pessoas que estão enfermas, eu vou. Porque eu não vou no meu nome, não vou na minha autoridade, mas eu vou como filho. Eu vou carregando a minha herança como filho, a minha porção como filho. Amado, olha o que Deus nos chamou aqui, gente. Deus nos chamou para ser luz. Nós estamos acostumados com algo sendo pregado lá fora que não sei nem se é igreja, se é coaching, o que é. Não é nada mais maravilhoso do que a gente andar como filho. Amém? Glória a Jesus. Cadê o louvor? O Senhor Jesus, Ele veio aqui e não parou por nada a missão que Ele tinha. Come esse banquete que Deus tem dado para nós. Seja humilde. Sabe o que é você ser humilde? É você falar assim, Fê, ó, não está entrando no coração, está difícil. Eu tive aqui uma infância difícil com os meus pais, eu não sei o que é ser filho, e muito menos o que é ter um pai. Eu entendi, creio que a palavra de Deus não mente. Mas está difícil tudo isso para mim. Conversa com o seu líder. A sala, a agenda dos nossos pastores sempre esteve aberta. Nunca vi eles negarem ninguém. O máximo é, olha, hoje já são 2 horas da manhã. Será que a gente pode falar amanhã, depois do culto, ou marcar para um outro dia? Mas eu nunca vi eles deixarem de atender alguém. Estamos aqui, ó, tem vários líderes. Tem os discipulados com vários líderes estabelecidos. Presbítero Marcelo, Evangelista César, Presbítero Bruno, eu e a Rafa. Conversa com o seu líder. Põe isso para fora. A palavra fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, eu não me esquecerei de ti. Ele é o Pai da glória, Ele é seu Pai. É tempo da gente se levantar e aprendermos a tomar o nosso lugar como filhos e sermos filhos.
Amém? Vamos orar.